Olá, muito obrigado mais uma vez, agradecendo você que está assistindo, acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Agradeço você pelo seu carinho, agradeço você pela sua audiência, você que nos acompanha e confere as principais informações do Brasil, as notícias que realmente interessam, né? As notícias do Brasil, de Porangaba e também da nossa região, pelo Jornal ACN, né, disponível pelos nossos perfis do Facebook, também pela nossa página do Cubo Notícias do Facebook, o nosso canal do YouTube, do O Cubo Notícias, também no nosso site do Cubo Notícias. E quando o jornal não sai muito grande, quando não passa de uma hora, né, porque às vezes tem muita informação, passa um pouquinho de uma hora, né, aí já não dá, mas quando está dentro do período de tempo, a gente coloca lá no Instagram, né? O Instagram tem esse limite, que se passar um segundo de uma hora, já não dá para colocar o vídeo lá. Mas você confere aí pelas redes sociais, pelas principais redes sociais e também pelo nosso site, todas as edições do nosso Jornal ACN. E hoje é sexta-feira, início de final de semana, já estamos no dia 18 de setembro de 2020, passa logo 2020, passa logo 2020, e que 2021 venha com novas energias, com dias bons, que seja um período bom para todos nós, né? Porque 2020, olha, vamos falar a verdade, né? Chega de 2020. Bom, gente, nosso abração carinhoso para você, também para os nossos colaboradores, né, do Cubo Notícias e do Jornal ACN, e a todos o nosso muito obrigado. Hoje nós vamos destacar aqui várias informações para você. Temos notícia nacional, tem mudança de tempo para o final de semana, para o estado de São Paulo, para a nossa região, queda na temperatura, chuva, e uma chuva que pode não vir tão normal quanto nós estamos acostumados, né? Lá em Santa Catarina já registro de chuva escura e tóxica. Você vai saber por quê. Risco dessa chuva escura e tóxica chegar ao interior paulista também. Nós vamos falar sobre o que o feriadão de 7 de setembro, né? Foi um final de semana prolongado em decorrência do feriado de 7 de setembro. A gente estava prevendo e, infelizmente, nossa previsão se concretiza. Depois desse feriadão com praias lotadas, litoral paulista e também de demais regiões, municípios litorâneos, registrando alta nova, estava diminuindo, estava tendo queda, uma queda expressiva, e agora já começa a ter elevação, a subida de casos de Covid nos municípios do litoral depois das praias ficarem lotadas no feriadão. O que mais a gente tem aqui? A gente tem Bolsonaro abrindo a boca para falar besteira novamente, né? O presidente ataca professores, diz que eles não querem trabalhar. Nós vamos destacar os números do coronavírus no Brasil e na nossa região e também números atualizados para Porangaba. Já de antemão gostaria de agradecer às diretoras de epidemiologia aqui de Porangaba, a diretoria de epidemiologia aqui de Porangaba e também a diretora de saúde por nos fornecerem esses números. Os números da região, números nacionais, números de Porangaba. Guareí está em luto, ex-vice-prefeito de Guareí morre por Covid-19. No município de Quadra, maus tratos a animais, flagrante de maus tratos, cavalos em situação de maus tratos em propriedade rural lá de Quadra. Vamos destacar problemas da nossa cidade, você já deve ter visto no nosso site, né? Nós colocamos aqui o caso, novamente, eu já perdi as contas de quantas vezes nós pedimos manutenção nesse ponto de ônibus, que nós vamos falar aqui em Porangaba, que agora chegou numa situação
de extrema preocupação, ponto de ônibus correndo risco de desabamento, pode cair sobre uma pessoa, coloca em risco a vida de usuários. Vamos falar também sobre uma coisa que nós já comentamos no resumo da sessão da Câmara. Nós falamos sobre o site da Prefeitura, né? E hoje nós vamos mostrar como é que está o site da Prefeitura aqui de Porangaba, sem nenhuma informação praticamente, em pleno período de pandemia, em que a população precisa de informação. E nós vamos destacar, por fim, os números do coronavírus, como eu disse. Tudo isso a partir de agora. Bom, gente, começando o nosso Jornal ACM com notícia nacional. Tem previsão de chuva para quase todo o estado de São Paulo, mudança no clima, na temperatura, né? Nós que estamos aí vivendo últimos dias típicos de verão, apesar de ainda estarmos no inverno, né? Vamos ter aí uma nova frente fria chegando para o estado de São Paulo. Hoje, sexta-feira, apesar da previsão dizer que nós teríamos um dia parcialmente nublado, nós estamos aqui em Porangaba, pelo menos, tendo uma sexta-feira bem nublada, já garoou, de vez em quando dá uma garoazinha, previsão de garoas, de pancadas muito leves de chuva durante toda essa sexta-feira para os municípios de Porangaba e aqui da região. Amanhã a chuva deve ficar um pouco mais forte, principalmente no período da tarde, e deve chover, inclusive com trovoadas, uma chuva mais forte, mais constante, mais considerável, a partir do sábado à noite até segunda-feira. Bom, gente, mas possivelmente pode vir uma chuva diferente aí, atingindo alguns municípios paulistas. Não dá para especificar por enquanto quais municípios podem ser atingidos por esta chuva que já atinge. Você está vendo essa imagem aqui? Não é um balde de chá, não é um balde de café, isso é água da chuva. Lá em Santa Catarina já tem registro dessa chuva escura e tóxica que está avançando, subindo pelos municípios, né, e também pelo estado de Santa Catarina, pode chegar ao Paraná e, consecutivamente, chegar a São Paulo. Essa chuva escura e tóxica. A Defesa Civil de Santa Catarina, por exemplo, já está fazendo recomendação a moradores que captam água da chuva para evitar contaminação. Essa água preta é tóxica. A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou que municípios do Oeste, Meio Oeste e Planalto Norte de Santa Catarina tiveram registro já hoje de madrugada e hoje de manhã cedo de chuva contaminada por causa de partículas de fumaça provenientes dos incêndios do Pantanal. A chuva escura ocorreu ontem e também na madrugada de hoje. Os locais exatos não foram detalhados. Essa chuva também foi registrada no estado vizinho do Rio Grande do Sul no início dessa semana e pode ocorrer em São Paulo, onde a fumaça decorrente do incêndio da região do Pantanal foi percebida já hoje. Tem o mapa da fumaça, registro de satélite, tem. Fumaça vindo lá do Pantanal para o estado de São Paulo. Gente, a Defesa Civil de Santa Catarina disse que a fumaça diminuiu a qualidade do ar e da água da chuva coletada. Por isso, o órgão estadual fez recomendações aos catarinenses para que possuem cisternas comuns, principalmente em propriedades rurais, entre elas a limpeza constante dos locais de armazenamento de água e também da análise da água. A água da chuva contaminada pode conter compostos tóxicos, portanto, alguns cuidados devem ser tomados se for realizada a captação em cisterna para consumo humano ou animal, informou Frederico Moraes Rudolph, que é coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Santa Catarina. Bom, gente, corre risco de vir uma chuva tóxica
com compostos dessa fumaça que você está vendo aí no mapa, vindo para o estado de São Paulo. Gente, para você do interior paulista, então, que faz também captação de água, dá uma observada aí se a água não está... Você sabe, a água de chuva é límpida, 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 transparente. Se você faz captação e perceber que essa água apresenta coloração diferente, não use. Outra coisa, quem mora na cidade, em cidades da nossa região, precisa sair, né? Tem ali o seu carrinho, toma cuidado também com o seu carrinho, tá? Se o seu carro molhar na chuva, assim que você colocar ele na garagem, vai lá, tira, seca, pega um pano limpo e seca essa água da chuva, não deixa em cima do seu carro, pode danificar, né? Para quem mora na zona rural, percebeu que a água está turva, está diferente, a água da chuva é límpida, não dê para os animais. Fazer o quê? Deixa escoar essa água e não utilize. Então tome alguns cuidados. Eu só bebo latinha. Latinha. Nunca se viu tanta queimada no Brasil, né? Aí eu só faço uma pergunta. Quem é que falava? Quem é que falava? Né? Que não tinha que ter reserva indígena, não tinha que ter área verde. Pelo meu histórico de atleta. Não vamos reservar 1 centímetro de terra para reserva indígena. 1 centímetro de terra para reserva indígena. Para que tanta mata, né? Vamos destinar toda a área do Brasil, a área verde, para os produtores. Aí os produtores, né? Pensaram assim, bom, temos amparo. Vamos queimar tudo então e vamos produzir nessa área. Né? Quem é que está proporcionando o desmonte do Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, o INPE? Quem é que está penalizando fiscais do IBAMA, praticando o desmonte do IBAMA e penalizando fiscais do IBAMA que penalizam criminosos ambientais? Bom, é só uma pergunta. Acho que todo mundo sabe a resposta, né? Bom, gente, vai chover então neste final de semana. Tem chuva para o final de semana para o estado de São Paulo. Vamos aguardar, vamos esperar que seja uma chuva sadia, né? Agora, com mudança no clima, o litoral paulista vai ficar um pouco menos, esperamos um pouco menos cheio do que isso. Essa imagem aí que você está vendo, né? São das praias do Brasil no feriado de 7 de setembro. E a conta chegou, gente. Os números de infecções pelo novo coronavírus interromperam a tendência de queda e voltaram a subir na última semana na Baixada Santista, no litoral do estado de São Paulo. Considerando o período de incubação do vírus, o aumento pode estar relacionado às altas lotações das praias da região entre o último fim de semana de agosto e o feriadão de 7 de setembro. Vamos para a praia, né, gente? Vamos pegar sol na bunda. Né? Especialistas dizem que a tendência de redução que o estado já vive é instável, sujeita a possíveis aumentos de transmissão. Por isso, os cuidados devem ser mantidos. Já o governo estadual informou que os números da região indicam estabilidade na pandemia. Os boletins da prefeitura mostram que a média diária de casos de Covid-19, que era de 476 na semana de 5 a 11 de agosto, foi baixando semana a semana, até chegar à média de 149 na semana do dia 2 ao dia 8 de setembro.
Aí teve o feriado, o período de incubação do vírus. Já avisei que vai dar merda isso. E já na semana de 9 a 15 de setembro, a média diária subiu para 196. Bom, gente, a Itália, a França, Nova Zelândia, países da Europa que afrouxaram as regras de isolamento social depois da primeira onda de contágios, já estão registrando novamente um crescimento do número de casos, o que se chama de segunda onda de contágios do coronavírus. É claro que se isso acontece em outros países do mundo, vai acontecer no Brasil. Nós não somos melhores do que ninguém, né? Somos humanos como todas as outras pessoas do mundo. Temos o mesmo organismo, provavelmente metabolismo, tudo isso ligado à área fisiológica. Cada pessoa tem a sua individualidade, mas o nosso corpo fisiológico é o mesmo. Somos humanos. Uns podem contrair a doença com mais gravidade, outros não. Mas a realidade é, enquanto não houver vacina, está prestes a surgir a vacina. Talvez até antes do primeiro semestre do ano que vem, já no começo do ano que vem, já comece a vacinação. Não em janeiro, como disseram, mas no começo do ano provavelmente já vai começar a vacinação. Então vamos segurar a onda, pessoal. Vamos segurar a onda. Final do ano e carnaval, eu tô até com medo, viu? Que vai ter. Vai. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. Vai ter sim. Bom, vamos rezar. Agora, gente, nós vamos falar de uma coisa que a gente até gostaria de ignorar. Aliás, esse cidadão, quanto mais nós podemos ignorar aqui, nós ignoramos, né? Porque ele não tem mérito para ser citado. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Então, quanto mais puder-se ignorar esse elemento, devemos ignorar. A imprensa, no geral, deveria fazer isso. Porque ele só é o que é porque dão espaço, porque cedem o palco para ele fazer as palhaçadas dele. Mas ontem ele extrapolou mais uma vez no que falou e não é possível a imprensa também não mostrar o verdadeiro, se bem que mais mostrado do que já foi, é impossível. Mas continuar mostrando o verdadeiro caráter deste elemento. Não dá para chamá-lo de cidadão porque, apesar de possuir o mais alto cargo do país, não se porta como um cidadão. O senhor Jair Bolsonaro atacou os professores durante aquela live, aquela macacada que ele faz semanalmente na internet, que ele chama de live. Live presidencial. Eu chamaria de macacada presidencial. Ontem, ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o ex-capitão, vale ressaltar, expulso do Exército, por incitar prática terrorista contra o próprio Exército, ele defendeu o retorno às aulas e criticou os sindicatos dos professores. Hoje eu mandei uma mensagem para o ministro Milton para se preparar e começar a orientar, já que a decisão é de governadores e prefeitos, para que se volte às aulas no Brasil. É inadmissível perdermos o ano letivo, disse o ex-capitão,
repetindo uma declaração na quarta-feira em que afirma que o Brasil é o país que teve o maior lockdown em escolas. E se não tivesse, era pior, né? Na sequência, eu acho que ele não se satisfaz ainda, não está satisfeito ainda com quase 140 mil mortos no Brasil, ou mais do que isso. Na sequência, o Bolsonaro emendou um ataque aos professores que estão tendo que se desdobrar para lidar com o ensino remoto durante a pandemia. Segundo o presidente, os sindicatos de educadores são de esquerda radical e defendem o fique em casa para trabalhar menos e não pelo risco de contágio que a aglomeração nas escolas representa. Bolsonaro disse que os professores não querem trabalhar. Abre aspas. Ficam ouvindo sindicato de professores. Pessoal, deve saber como que é composto a ideologia dos sindicatos dos professores pelo Brasil quase todo. É um pessoal de esquerda radical. Para eles está bom ficar em casa por dois motivos. Primeiro, eles ficam em casa e não trabalham. Por outro, colabora que a garotada não aprenda mais coisa, não volte a se instruir. Fecha aspas, disse Bolsonaro. Bolsonaro, seu inimigo é o povo instruído. Porque se todo mundo fosse instruído, você sequer tinha conseguido 2% dos votos que conseguiu para chegar à presidência. O seu inimigo é o povo instruído. Eu não queria trair a galinha. Não vem falar que você quer povo instruído que você não quer. Agora, falar que professor não quer trabalhar, Bolsonaro? Complicado vindo de você, né? Expulso, nunca trabalhou. Expulso do exército por incitar prática terrorista, explodiu uma bomba no exército. Para reivindicar melhorias do exército? Não, para reivindicar aumento de salário. Queria explodir uma bomba. Foi expulso por causa disso. Depois disso entrou na política. Viveu na mamata de deputado federal por 28 anos. Teve só 2 projetos aprovados em 28 anos. É muita inteligência! Como presidente, não precisa nem falar. Né? Como está desempenhando a atividade de presidência. Não precisa nem falar. E além do mais, enfiou a família inteira na mamata da política. Então, Bolsonaro, acho que está bem claro quem é que não gosta de trabalhar. Olha aí, ó, este elemento cara de pau, vagabundo. E mais uma coisa, senhor Jair Bolsonaro. Os professores estão trabalhando, estão dando aulas remotas pela internet. Muitos, por falta de condição, porque o salário do professor é uma vergonha, estão improvisando material para dar essas aulas, porque não tem o material. Está usando o azulejo da casa para passar matéria para os alunos, porque não tem a lousa. Então, senhor Jair Bolsonaro, em primeiro lugar, está claro quem não gosta de trabalhar aqui no Brasil. E em segundo lugar, o senhor não conhece a realidade dos professores, não está nem sabendo que eles estão trabalhando remotamente. Mas enfim, para quem sequer sabe se pronunciar ao povo brasileiro sem um texto, lendo mal pra cacete, e quando não tem o texto, não sabe sequer fazer uma pronúncia de 4 ou 5 frases usando corretamente a concordância verbal, bom, isso explica o fato do senhor não saber sobre como é o cotidiano dos professores no Brasil. Preço da colher, $150, mais ou menos 600. 150 dólares vezes 4, 600. Não, são duas, né? São duas, tá? Aqui. Não consegue, né? Esse aqui, $400 do garfo e a colher. Então, $150 vezes 300 reais. $300.
300 dólares, 2, R$1.200, R$600 cada peça. Isso aqui foi outra assessor comprou aqui. Bom, gente, os números do coronavírus estão realmente há algumas semanas registrando um declínio, graças a Deus, mas os números ainda são altos. O país registrou 857 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, né? Portanto, de anteontem para ontem. Vale ressaltar que no dia anterior foram 1.080, mas ainda tinha a subnotificação do final de semana, né? De segunda para terça foi 1.080, de terça para quarta já foi 857. Mas esse número que é 857, que é o número sem subnotificações, é o número real, estampa um registro realmente de algumas semanas que nós estávamos tendo 1.200, 1.180, na faixa de 1.100 mortos. O Brasil está chegando a um total de 135.031 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi menor, está caindo, mas ainda são números altos. 779 óbitos, uma variação de menos 9% em relação a 14 dias. Que esse declínio continue, que seja mais expressivo, mais continuado. Está tendo uma certa preocupação porque realmente, principalmente municípios litorâneos, como nós falamos acima, estão começando a registrar uma alta de casos considerável em decorrência do feriado que o pessoal abusou de vez. Em casos confirmados, já são 4.457.443 brasileiros que tiveram o novo coronavírus desde o começo da pandemia. Bom, gente, média móvel de casos registrados, de contágios por dia, também deu uma queda, uma variação bem expressiva, caindo, graças a Deus. Menos 22% em relação aos casos registrados em 14 dias. Hoje a média é de 31.097. Essa média quase chegou a 50 mil. Hoje está em 31.097. Gente, vamos com os números da nossa região. Tatuí, 2.405 casos com 61 mortes. Itapetininga, 1.445 casos com 57 mortes. Boituva, 868 com 18 mortes. Capão Bonito, 631 com 19 mortes. Itapeva, 610 com 11 mortes. Serquilho, 553 com 13 mortes. Tietê, 513 com 16 mortes. Itararé, 397 com 16 mortes. Ainda aqui na nossa região, Guareí registrou mais uma morte, nós vamos falar daqui a pouco, já são 6 mortes em Guareí e 353 casos registrados. Angatuba, 278 com 7 mortes. São Miguel Arcanjo, 276 com 10 mortes. Buri, 270 com 9 mortes. Pilar do Sul, município de Pilar do Sul, 224 com 3 mortes. Ribeirão Branco, 214 com 5 mortes. Tapiraí, 170 com 3 mortes. Cesário Lange, 158 com 5 mortes. Itaberá, 155 com 2 mortes. Guapiara, 123 com 10 mortes. Bernardino de Campos, 104 com 3 mortes. Campina do Monte Alegre, 93 com 1 morte. Ribeirão Grande, 89 com 2 mortes. Jumirim, 67 com 1 morte. Alambari, 62 com 1 morte. Sarapuí, 57 com 1 morte. Taquarivaí, 50 casos. Nova Campina, 34 com 3 mortes. Timburi, 16 com 1 morte. Riversul, 18 com 1 morte. Município de Quadra, 8 casos. E os municípios de Óleo,
E Bom Sucesso do Itararé, 7 casos. Laranjal Paulista tem 802 casos com 6 mortes. Avaré, 613 com 16 mortes. Conchas, 264 com 7 mortes. Piraju, 258 com 7 mortes. Itaporanga, 216 com 4 mortes. Itaguaí, 177 com 1 morte. Paranapanema, 154 com 1 morte. Pereira, 146 com 1 morte. Cerqueira César, 143 com 6 mortes. Taquarituba, 105 com 3 mortes. Itaí, 88 casos. Fartura, 84 com 1 morte. Sarutaia, 65 com 3 mortes. Manduri, 56 casos. Nenhum óbito lá em Manduri, só 56 casos. Aliás, gostaríamos que não fosse nenhum, mas graças a Deus, desses 56, nenhum óbito. Iaras, 49 casos com 2 mortes. Porangaba, a gente vai destacar os números daqui a pouco no nosso noticiário local. Arandu, 35 casos com 5 mortes. Águas de Santa Bárbara, 24 com 1. Torre de Pedra, 24 com 2 mortes. Barão de Antonina, 23 casos. Tejupá, 17. Coronel Macedo, 11 casos com 2 mortes. Bom, gente, esses são os números do coronavírus na nossa região e em Guareí. Em Guareí, infelizmente, uma pessoa, independente de ser pessoa conhecida ou não, mas mais um óbito lá em Guareí, né? Infelizmente, mais uma família e amigos sentem a dor de perder um ente querido para o Covid-19 lá em Guareí. É o Edivaldo Luciano Santos, ex-vice-prefeito de Guareí, o ex-vice-prefeito Edivaldo. Ele morreu aos 71 anos, vítima do Covid-19. A prefeitura de Guareí anunciou a morte do ex-vice-prefeito Edivaldo Luciano Soares, né? Foi decretado também luto oficial de 3 dias. Segundo a Secretaria de Saúde, Edivaldo foi vice-prefeito por 4 mandatos e tinha 71 anos. O Edivaldo Luciano Soares era hipertenso, tinha diabetes, portanto, 2 fatores complicados para quem contrai o Covid-19, e foi internado dia 12 de setembro no Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, em Itapetininga, com suspeita da doença. No dia 14 foi confirmada a infecção pelo Covid-19 e ele morreu no dia 16. Ele era casado com a senhora Olga, deixa os filhos Felipe, Fernando, Mariana e Luciana, além de netos e netas. Fica, portanto, aqui registrado nossas condolências à família e aos amigos do ex-vice-prefeito de Guareí, o Edivaldo Soares. Bom, como você já sabe, Guareí, 351 casos registrados e agora subindo para 6 mortes. Ou seja, a pandemia do coronavírus está registrando uma queda? Tá. Mas se todo mundo começar a abusar e querer voltar agora para a normalidade, nós poderemos aí ter complicação. Então vamos procurar ainda, né, ouvir as autoridades sanitárias, os especialistas de saúde da sua cidade, do seu estado. Não ouve muito os especialistas de saúde do governo federal, até porque no governo federal não tem nenhum especialista em saúde. Colocaram um militar, né, que não sabe nem dar tiro de fuzil, né? Aliás, né, tem militar que não sabe fazer nem flexão. Então vamos ouvir os especialistas de saúde da sua cidade, do seu estado. Tomar cuidado porque a coisa ainda não está completamente controlada. Mas se Deus quiser, logo vai ficar. E está tendo uma melhora nos números? Tá, graças a Deus.
Então vamos colaborar para a gente ter uma vida nem tão fechada, nem tão reclusa, né? Uma vida nem tão fechada, nem tão reclusa, já que a coisa está começando a melhorar, mas também não exagerando na falta de cuidados. Ok, gente? Não é por chatice, é por nos preocuparmos com você que nos assiste. Queremos você saudável, de bem com a sua vida, alegre com a sua família. Gente, enquadra, agora mudando de assunto, um assunto que eu não gosto de falar, porque realmente me revolta de certa maneira. Um cidadão, não dá para se chamar também de cidadão, uma coisa qualquer, que também não dá para se chamar de ser humano, dono de uma propriedade rural em Quadra, mantinha cavalos em situação de maus tratos, extremos maus tratos. Inclusive, desses 4 animais que foram encontrados nessa propriedade, na cidade de Quadra, um já estava morto. Segundo as informações da Polícia Militar Ambiental, que fez a incursão na propriedade ontem, quinta-feira, a Polícia Ambiental recebeu uma denúncia anônima e foi ao local, onde encontrou 3 cavalos em situação de maus tratos e o outro, como eu disse, já estava morto. Segundo a polícia, eles estavam sem abrigo, sem água limpa, pastagem rala em decorrência de estarmos no inverno e no período de estiagem. Também não tinha sinais de outro tipo de alimentação disponível para o animal, não tinha ração, não tinha nada. Os animais subnutridos, tem a imagem de um deles aí. Outros com lesões infeccionadas e até os ossos à mostra. Com o apoio da PM e da Prefeitura de Quadra, os animais foram encaminhados a uma propriedade particular aqui de Porangaba. Ainda segundo a polícia, o responsável pelos animais será indiciado por maus tratos. Só indiciado por maus tratos? Um cidadão desse não merecia ficar num pasto só com capim, ralinhos, com água suja, levando umas 40 chibatadas no lombo por dia, pelado, no sol, com varejeira entrando na bunda dele? Um cidadão desse não merece isso? Colocar ele no sol pelado, dar umas 4 reiadas nas costas dele, deixar ele lá com uma vasilha de água suja, com minhoca dentro e sem comida. É isso que merece um cidadão desse. Só ser indiciado por maus tratos é muito pouco. Mas ainda bem que esses animais foram resgatados, foram encaminhados a uma propriedade particular aqui de Porangaba. Serão com certeza bem cuidados e logo logo estarão aí saudáveis. Bom, se não tinha pasto, se não tinha ração, se não tinha água, com certeza animais sem vacinação, sem vermifugação, sem receber suplementação alimentar, porque cavalo é um animal que tem uma queima de caloria muito grande e às vezes precisa periodicamente tomar uma suplementação alimentar, além de uma ração de qualidade. Muitas rações, as mais caras, já vêm com suplemento alimentar, mas ali nem pasto tinha. Você acha que o cidadão ia comprar uma ração para dar para o cavalo? Por que tem animal? Para judiar. Então por isso que eu acho justo pegar esse cidadão, colocar pelado no sol, dar umas reiadas no lombo dele durante o dia, só para não perder o costume, dá lá uma reada no lombo dele, põe uma vasilhazinha com uma água suja, com terra e minhoca, deixa só um capim para ele comer e a água suja. Aí aprende. Bom, gente, agora vamos falar de Porangaba. Outra coisa que é revoltante é quando você faz a solicitação
a cobrança de algo tão simples e o poder público ignora. E o poder público ignora. Eu vou colocar umas fotos aqui, essas fotos que você está vendo. Eu tirei essas fotos. Dia 26 de dezembro de 2012. O ponto de ônibus que fica próximo à rotatória de Porangaba, próximo ao trevo de Porangaba, na estrada Porangaba-Cesário Lange, nos primeiros metros da rodovia Benedito de Oliveira Vaz, estava nessa situação. Quando estava nessa situação, o que tinha para fazer? Uma troca de telha e a pintura da madeira. Duas telhas, uma com furo e a outra quebrada. E a pintura. Era só. Duas telhas de Eternite e uma lata de tinta a óleo. Só isso. Não fizeram. Aí, em 2015, nós fizemos no jornal ACN, na época era áudio ainda, o jornal ACN em áudio. Em dezembro de 2015, eu me lembro como se fosse hoje, foi na segunda edição do jornal ACN, foi a segunda cobrança que nós fizemos aqui sobre Porangaba. A primeira cobrança que eu fiz era uma caixa de passagem de luz, de cimento, que também fica ali na rotatória de Porangaba. E essa caixa estava sem tampa, estava quebrada a tampa, estava sem a tampa. Estava um buracão ali. Como muita gente, muitas vezes passa ali pelo meio da rotatória, pelo canteiro, alguém poderia pisar ali e cair naquele buraco. Tem uma fratura na perna. Nós reivindicamos a colocação de uma tampa de cimento. No outro dia, no dia seguinte, já foi colocada. Já foi tampado. Aliás, eram duas caixas de passagem que estavam abertas e foram colocadas as tampas. No dia seguinte, isso em 2015, na gestão do então prefeito João Francisco São Pedro. Nós estamos em 2020. Você está vendo aqui que está em 2012, eram duas telhas de Eternite, uma que estava quebrada, com um furo, e a outra que estava quebrada ali no meio, e uma lata de tinta óleo para dar jeito nesse ponto de ônibus. Nós estamos em 2020. Como foram deixando, olha como é que ficou. Porque a telha que estava quebrada, fez com que a água penetrasse na madeira. A madeira do ponto de ônibus foi molhando. Como a madeira também não estava pintada, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento, sem impermeabilização, a madeira foi apodrecendo. E olha como ficou o ponto de ônibus aqui da nossa cidade. Nós estamos em 2020, um problema que poderia ter sido solucionado, de manutenção. Mas nada foi feito, mesmo diante das cobranças. Você está vendo pelas imagens que a madeira está apodrecida, completamente, já está até envergando ali no telhado. E é de extrema urgência que esse ponto de ônibus, porque o secretário de obras falou na Câmara, na sessão da Câmara, a qual ele foi convocado e esteve respondendo a questionamentos, que a Secretaria de Obras está com pouquíssimos recursos só para fazer o que é extremamente necessário. É de extrema necessidade isso. Esse ponto de ônibus está caindo. E se uma madeira dessa quebra, porque está podre, não só a madeira está podre, como os pregos de fixação da madeira estão podres, se essa madeira quebrar e toda essa telha de Eternite com a madeira cair na cabeça de alguém, vai matar uma pessoa. Corre o risco de matar uma pessoa. Então as pessoas que procuram abrigo nesse ponto de ônibus correm risco. No local não tem sequer agora uma telha inteira. Se faz sol, o usuário pega sol. Se chove, pega chuva. E se ventar, aí começa a rezar, porque começa tudo a tremer.
Até porque a base de fixação, todas as bases de fixação, as sapatas de cimento ali do ponto de ônibus estão quebradas também. Então, a madeira podre, se ventar, vai balançar. A madeira está podre, está balançando e com os pregos também podres. Quem quer sentar também não tem banco, porque as tábuas também apodreceram e quebraram. Senta no chão. Esse ponto de ônibus é usado por pessoas que são moradores das vilas São Francisco de Assis, São Judas Tadeu, São Luís, Jardim São Luís, moradores da Avenida Cristino Manuel de Miranda, moradores do bairro das Partes e de outras localidades próximas. Então nós fazemos a seguinte pergunta: qual será a desculpa para não se fazer a manutenção de um ponto de ônibus num período de 8 anos? Qual será a desculpa? E vale lembrar, o secretário de obras passa todo dia aqui na frente, viu? Desse ponto de ônibus. Então vamos lá. Eu até já fiz um indicativo aqui de quais poderiam ser as desculpas, né? Por exemplo, falta de dinheiro por causa da pandemia. A obra de um ponto de ônibus é cara demais. Devemos pedir recursos, temos que pedir recursos do governo federal ou estadual ou de algum deputado para fazer um ponto de ônibus, porque é muito caro. A Caixa Econômica não libera, a burocracia é muito grande. Claro, né, gente? Não requer liberação da Caixa Econômica Federal. Mas há algumas desculpas que a gente está acostumado a ver por aí. Tem que fazer uma licitação. Nenhuma empresa está interessada em fazer a obra. São desculpas que nós já ouvimos. Né? É culpa da chuva? Teve gente que já falou, até pré-candidata a vereadora por um partido da situação, é culpa do povo que quebrou tudo. Parece verídico, hein? Então por que não faz monitoramento do local? Por que não coloca uma câmera de monitoramento ali perto? Por que não coloca iluminação pública ali perto? Para evitar atos de vandalismo. Precisa estudar como fazer a obra. É uma desculpa que dá para usar também, né? Outra que eu achei muito interessante, é nova essa daqui, eles não usaram, pode até usar. A queimada da Amazônia queimou todas as madeiras do Brasil, não tem como fazer o ponto de ônibus. Essa é boa, né? Enfim, tem outras, várias outras, blá blá blá, blá blá blá. Tem muitas desculpas aí que podem ser dadas. Tá aí, gente. Um ponto de ônibus, uma coisa simples. Era uma coisa simples, né? Que se pegasse e fizesse a manutenção no tempo certo. Agora precisa desmontar tudo e fazer de novo. Ou deixar assim e cair na cabeça de alguém, né? Aí a prefeitura sabe se vai arcar com as responsabilidades legais depois que houver um acidente. Bom, gente, falando em prefeitura, eu vou colocar aqui, nós vamos acessar juntos, para não... Eu estou gravando o Jornal ACN, eu vou acessar junto com você aqui o site da prefeitura, porque em pleno período de pandemia, nós não temos um site que nos dá informações. Tá certo, informação confiável você só tem aqui no Cubo Notícias. É mesmo? Mas, se muitas vezes você precisa de informação também da prefeitura, você fica a ver navios. Vamos acessar junto aqui? Vou tirar minha cara feia daqui e você vai acompanhar, né, o que nós vamos fazer agora aqui. Bom, gente, entrando aqui, esse é o portal
da prefeitura. Nós vamos ver aqui, né, que não tem quase notícia. Acho que dizem aqui que é em decorrência do período eleitoral, algumas informações tiveram que ser ocultadas. Temos alguns comunicados, né? Temos aqui cadastramento municipal de cultura. Vamos ver as notícias. O que nós temos de notícias aqui? Cadastramento municipal de cultura. A inscrição já passou faz tempo, até o dia 21 de agosto. Então ninguém sabe por que essa informação está aqui ainda, né? Então tá aqui, ó. Notícias. Só uma, todas as categorias, alguns itens não foram exibidos, pois encontram-se bloqueados durante o período eleitoral, até dia 15 de novembro. Bom, vamos lá. Bom, notícia não tem. Voltar para a parte principal do site. Proteja os idosos, grupo de risco, fique em casa. Que legal! Tá falando sobre o coronavírus. Então vamos ver a página do coronavírus aqui de Porangaba, coronavírus, receita e despesas. Vamos lá. Vamos clicar para ver? Epa! Epa! Bichou? Bugou? Deu mel? Não, vai abrir, vai abrir. É que é muita informação para o povo de Porangaba. 1.000 milhões de anos depois. Então demora a carregar, né? Demora a carregar. É muita informação. Epa! Não está funcionando. Aí, ó. Não é possível acessar o site. Que coisa. Bom, mas vamos ver outra coisa. Eu acho que por aqui dá, ó. Coronavírus, Covid 2019. Bom, aqui vai dar, né? Vai dar. Não deu também. Por que será que eu não me espanto, né? Bom, não vai. Transparência municipal vai dar. Pra gente ver as contas do município. Aí vai dar, né? Agora vai abrir, ó. Todas as contas de todos os trabalhos feitos pela prefeitura. Vai aparecer aqui, com certeza. Opa! Vamos checar tudo aqui. As informações estão disponíveis ao povo. A transparência é a prioridade do nosso governo, né? Não é. Não é. Não é. Que coisa, né? Que coisa. Bom, vamos ver outra coisa aqui, né? Diário Oficial Eletrônico. Diário? Peraí. Mas o último diário foi dia 11, há 9 dias? Há 7, na realidade. Hoje nós estamos no dia 18. Há uma semana, o diário virou semanário ou vai virar mensal? O que vai ser? Jesus amado. Será que não teve nada para publicar nesse diário oficial? Ou o site está com problema, ou não estão abastecendo, ou não estão fazendo porcaria nenhuma. Bom, então vamos lá, vamos pelo menos conferir quem são os secretários da nossa cidade. Vamos para as secretarias. Nós temos aqui, né, várias coisinhas aqui no site. Vamos ver as secretarias. Deve estar tudo atualizado, sabermos quem são os secretários. Chefe de gabinete, está aqui, gabinete, Procuradoria Jurídica, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Assistência Social, tal. Opa! Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal, quem que é o responsável? Não tem, não foi colocado. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente também, já quase um mês, sem secretário. Secretaria Municipal de Saúde, ainda consta a dona Marineide. Ainda consta ela. Uma pena que, infelizmente, ela não esteja na Secretaria de Saúde. Secretaria Municipal de Educação, está lá. Secretaria de Esportes, também não tem secretário. Gente, são informações que por um bom tempo não são preenchidas no site da prefeitura, não são atualizadas no site da prefeitura. Não é possível, em pleno período de pandemia,
Vamos tentar voltar no portal da transparência. Ah, nem sei se eu vou voltar. Vou tentar mais uma vez, vai que abre. Acho que agora vai, né? Ou não. Transparência, objetivo número 1 da administração, né? Está na Constituição brasileira, no artigo 37, que toda administração pública deve ser transparente. Mas, enfim, nem toda administração segue a Constituição brasileira também, né? Pra que? Pode fechar, não vou mais nem... Pra que vai seguir a Constituição? São só as leis que regem o país. Bom, gente, e só lembrando que eu acho que agora a coisa vai melhorar. Lembrando o que eu falei na sessão passada, no resumo da sessão da Câmara que passou, no resumo que nós fizemos na quarta-feira do nosso jornal ACN, o seguinte: a Câmara concedeu, a Prefeitura pediu um crédito adicional especial de R$ 968.435, quase R$ 1 milhão, com dispensa de pareceres, que também foi aceita pelos edis vereadores, essa dispensa, ou seja, não foi analisada pelas comissões da Câmara e acharam isso normal. Mas desse montante de crédito adicional de R$ 968,4 mil, 54 mil vai para a Secretaria de Administração para fazer manutenção, informatização e comunicação. 54 mil reais de recursos federais para manutenção do gabinete da Secretaria de Administração, informatização e comunicação. Até falei, eita, comunicação cara. Caríssimo, 54 mil reais. Acho que com 54 mil reais dá para colocar o site para funcionar. Se bem que o nosso site do Cubo Notícias, eu não pago absolutamente nada, nem de hospedagem, nem para fazer o layout do site, porque sou eu mesmo que faço, nem para colocar conteúdo, porque sou eu mesmo que coloco. É possível ter um site atualizado gratuitamente. Mas enfim, o gabinete da Secretaria de Finanças também vai fazer manutenção e recebeu recursos de R$ 12 mil para informatização e comunicação. Mas lembrando que a justificativa para esse crédito adicional de R$ 968.435 era a utilização do dinheiro no período de combate à pandemia. Então não sei se tem muito a ver R$ 54 mil para o gabinete da Secretaria de Administração para fazer informatização e comunicação, para o gabinete da Secretaria de Finanças para fazer manutenção, informatização e comunicação, R$ 12 mil. Se é dinheiro para a pandemia, eu não entendi. Mas enfim, acho que com essa quantia em dinheiro, logo logo nós teremos um site funcional na Prefeitura, atualizado, com todas as informações. E vale lembrar, porque eu me desculpe, minha opinião, eu só estou falando que eu achei esquisito, estranho, o gabinete da Secretaria de Finanças receber tantos recursos assim. R$ 12 mil para informatização e comunicação, mais R$ 64.500 para manutenção da Secretaria, mais 19 mil para manutenção também, e mais 18 mil para custear serviços de consultoria. Quantos recursos para a Secretaria de Finanças? Uma Secretaria de Finanças, né? Que só faz cálculo, né? Enfim, que cuida das finanças do município. Ela é uma secretaria mais funcional do que material. E tem tanto gasto assim.
Bom, gente, para finalizar o nosso jornal ACN, gostaria de agradecer a Laine, que é a diretora de epidemiologia aqui de Porangaba, também a nova diretora de saúde, a Jéssica Soares, por nos ceder os números do coronavírus. Acho que na parte de saúde, Porangaba merece os créditos e os elogios, já que vem controlando, graças a Deus até agora, controlando muito bem a pandemia do coronavírus. Nós temos outros municípios de igual porte, alguns até menores do que Porangaba, com números bem mais preocupantes. Porangaba continua com 37 casos confirmados, números atualizados, que nós recebemos há pouco. 37 casos confirmados, são os mesmos números de 10 dias atrás. Temos 36 recuperados, graças a Deus. Apenas um caso ainda em andamento. Apenas uma pessoa ainda está com coronavírus aqui em Porangaba. São 37 confirmados, 36 recuperados, graças a Deus. 46 casos estão sendo monitorados com sintomas gripais leves e 451 casos foram descartados. Então, parabéns à Secretaria de Saúde de Porangaba. Aqui é assim, aonde acerta, nós elogiamos, aonde erra, nós criticamos. Por enquanto, a saúde de Porangaba está seguindo muito bem, né? Teremos aí, em breve, a nomeação de um novo diretor ou diretora na saúde de Porangaba, e assim que obtivermos as informações, nós passaremos a você. Independente de quem seja, o novo diretor não, o novo secretário. Diretor, nós temos a diretora Jéssica Soares, que é a diretora geral, e a diretora de epidemiologia, a Laine. A todos que estão aí na área de saúde, aos novos nomeados e aos que já estão, boa sorte nessa continuidade de trabalhos frente a essa preocupante pandemia que assola o nosso país. Bom final de semana para você, fique com a santa paz de Deus, um forte abraço e até a próxima.